Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, unidos neste lugar, com o propósito, Senhor Deus, de sentarmos juntos nessa mesa, representando a família de Deus, irmãos unidos, irmãos que formam a unidade do Senhor Jesus. O propósito, Senhor Deus, estabelecido. Meu Pai, te louvamos, agradecemos porque até aqui nos ajudou. Abençoa o teu povo, esse homem e essa mulher que aqui se encontra, Senhor Deus, imbuído em buscar tua face. O Senhor é aquele que conhece os corações, o Senhor é aquele que nos sonda. Então, meu Deus, nos abençoa, nos conduz nesse lugar e recebe o nosso louvor, nossa adoração, a entrega de nossa vida como um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abençoa nossas vidas, meu Pai, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Oh,
Em ti, pura e as
nessa noite. Deus abençoe os irmãos nessa oportunidade que cada um tem de apresentar o seu culto a Deus. Deus está neste lugar. Amém? Amém. E se Ele está nesse lugar é para ser adorado, bendito, é para ser glorificado. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, em Gênesis, no capítulo 4. Aleluia. Hoje é o nosso culto de entrega do louvor e adoração e a ceia do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar ali o primeiro culto que alguém fez na humanidade, descrito ali na Bíblia, no capítulo 4. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 3, Gênesis 4, 3, e aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, 3. E Abel também trouxe dos... O versículo 4, por favor, filho. Versículo 3. Vamos ler de novo, do versículo 3 em diante, tá bom? E aconteceu no final de dias, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e se irou Caim fortemente, e lhe descaiu o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que ficaste irado? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Sim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A Bíblia descreve aqui os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, fazendo um culto a Deus, trazendo em certo momento de suas vidas uma oferta para entregar ao Senhor. Eles estavam dentro de uma ação legítima, uma ação a Deus. Caim trouxe uma oferta para Deus, Abel trouxe uma oferta para Deus. A ação de levar a oferta é boa, mas a intenção de Caim era diferente da intenção de Abel. O posicionamento e o propósito de Caim eram diferentes do posicionamento e propósitos de Abel. A vida de Caim era uma, a vida de Abel era outra. A Bíblia vai nos mostrar que Deus, que não faz acepção de pessoas pelo bonito, o feio, o alto, o baixo, Ele olha as diferenças nas nossas ações, quando nos prestamos a fazê-las. Eles estavam ambos numa mesma ação, a de ofertar, mas as diferenças entre eles fizeram tanto no final acontecer consequências, que a Bíblia nos diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. A vida de Caim não era boa, reta diante de Deus. Por conta disso, toda a sua oferta e tudo aquilo que ele fizesse seria consequentemente rejeitado. É possível alguém estar numa ação legítima a Deus, mas com propósito, intenção e posicionamentos errados. E Deus, que ama você, traz você nessa noite a perceber isso. Não adianta nós estarmos num lugar de bênção, não adianta estarmos numa ação de bênção com o coração errado, com propósito errado, com posicionamento errado e com a vida errada. Consequentemente, nós não teremos resultado disso só porque estamos fazendo, levantando nossas mãos, dobrando nossos joelhos,
abrindo nossa boca para adorar a Deus, se o nosso coração estiver longe dele e se a nossa vida não estiver reta diante do Senhor. Eu não sei se Caim fez o seu culto e sua oferta antes, porque a Bíblia diz que Abel também trouxe de suas primícias. Se eles fizeram simultâneos, o que importa é dizer que ambos fizeram. E a Bíblia nos diz que a consequência disso trouxe algo tão forte e significativo para eles, que Caim percebeu os sinais da aceitação de Abel e de sua rejeição. Tudo aquilo que nós fizermos terá suas consequências. Eu não quero acreditar que eu vou ser abençoado agindo de qualquer forma, não pagando o devido preço, não me dispondo a fazer o que é certo. Deus não tem obrigação em nos abençoar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar coisa qualquer. Nós estamos diante de oportunidades espirituais, oportunidades para as nossas vidas, que nós ou aceitamos, tomamos posse, ou as rejeitamos. Estar num lugar como esse não vai fazer toda a diferença. Ele pode contribuir, mas não é pelo fato de eu estar aqui que eu estou salvo. Não é o fato de eu estar aqui que eu já estou tranquilo, em paz. Não é o fato de estar aqui que eu tenho que me sentir protegido. Não é o estar aqui, é o estar em Jesus Cristo. É ter a sua vida em comunhão com Deus. É ter a sua vida em comunhão com os teus irmãos. Na verdade, irmãos, Deus, que não faz acepção, alertou Caim dizendo: Caim, se bem você fizer, você vai ser aceito. E se você não fizer o que é certo, o mal, o pecado, já está na porta. O desejo de pecar vai querer te convencer, mas sobre esse desejo você tem que dominar. De repente esse desejo bate na tua vida todos os dias. As propostas, as situações, e eu tenho que rejeitar, e você também. Nessa noite vamos entender que podemos estar num cenário de bênção, num ambiente de bênção, na presença do Senhor, mas aquilo que estivermos trazendo em nossa vida como oferta pode ser aceita ou rejeitada por Ele, pode nos trazer uma ou outra consequência. É que eu não meço as consequências, eu não imagino o que pode acontecer. Por isso eu não entendo como um Deus tão grande, tão bom, um Deus de amor, pode me permitir ter problemas na vida, consequências, destruição e morte. Mas eu esqueço que Deus, Ele também é justiça. Ele não toma o culpado por inocente, e não vê o inocente como se fosse culpado. Irmãos, estamos diante de uma boa ação. Eu não quero que você fique neste lugar sem perceber aquilo que Deus te trouxe como oportunidade. Talvez você já entrou nesse lugar, não sei a hora que você chegou, não sei como você se posicionou, repito, de repente teus joelhos encostaram no chão, mas o teu propósito não chegou diante de Deus. De repente a tua boca abriu e você cantou, mas o teu coração está afastado dele. De repente você está trazendo um dinheiro para ofertar nessa hora, o teu dízimo, a tua oferta, o teu propósito financeiro, mas você não está ofertando tua própria vida. Ela tem reservas, aonde Jesus Cristo não está podendo entrar. Você se fecha, você não se permite. Como consequência, as pessoas vão escutar a tua voz. Como consequência, vão ver teus joelhos dobrados, tuas mãos levantadas, a tua boca glorificar. Mas como você vai sair desse culto? Depende de você. Talvez você fez tudo isso liturgicamente até agora, desde as 6 horas dessa tarde. Mas eu quero que você nessa hora se levante e quero que você ressignifique todas essas coisas.
Nessa hora nós também vamos ofertar para essa obra que tem nos auxiliado, nos abençoado. Como eu quero estar na presença desse Deus. Eu estou trazendo meu dinheiro, mas e a minha vida? Eu estou trazendo minha música, minha canção, minha voz, e a minha vida? Parece que tudo está tão preparado. As cadeiras estão no lugar, a mesa está posta, as luzes estão acesas, mas você está preparado para receber? Você está preparado, aliás, para fazer essa verdadeira entrega nessa hora? Fale com Deus. Te dou esse momento para você conversar com o Pai. Caim e Abel estavam nas mesmas ações. Talvez eu e você estejamos no mesmo lugar. Estejamos fazendo coisas tão semelhantes, parecidas. A diferença vai estar dentro de nós. Ela não será em Deus, que não faz acepção. A diferença estará dentro de mim e de você. Abra teu coração nessa hora. Entenda o que você está fazendo nesse lugar. Venha de forma perceptiva, racional, inteligente. Você está num lugar de bênção, um lugar que é consagrado para isso. Um lugar onde você pode clamar. Um lugar onde você pode expressar a tua fé. Um lugar onde você dobra teus joelhos e não é medido, levanta tuas mãos, não é questionado, levanta a tua voz, derrama a tua lágrima. E o Senhor ouve e responde. Meu Deus, recebe o nosso louvor verdadeiro, nossa adoração provinda de um coração desprendido, quebrantado, humilhado, rendido aos teus pés. Eu me rendo a ti, diga. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu não quero criar cenários. Eu não quero produzir personagens. Eu não quero criar e bolar fantasias. Meu Deus, eu preciso voltar de verdade ao meu primeiro amor. Preciso voltar quem eu era quando aceitei a fé. Muitas vezes a rotina nos traz algo que nos faz acostumar e esfriar. Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os teus filhos. Eu peço a tua bênção nessa hora para todo aquele que irá também contribuir financeiramente nesse projeto, para que o Senhor possa abençoar sobre a vida deles, acrescentar sobre a vida deles e operar a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Abençoa teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estará passando por você a salva, contribua, entregue também, além da tua oferta, o teu coração, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Como filho, sim.
Aleluia, graças a Deus. Estou muito feliz, estou alegre de verdade por entender o propósito dessa reunião, irmãos. E todo aquele que entende o que está fazendo nesse lugar, ele não se precipita. Não se precipita em ter um olhar diferente do que deve ter, nem ouvido diferente do que precisa ter, ou seja, o que de fato essa reunião representa para as nossas vidas. Eu queria trazer um texto que é muito falado nas ceias do Senhor, e é o mais clássico, é o que fala da ceia, para fazer uma explicação de algo que, por certo, deve estar como dúvida na cabeça de alguns dos irmãos. Muitas vezes as pessoas olham para essa mesa e, primeiro, não entendem o real significado disso. Segundo, aqueles que participam achando entender, eles deixam especial esse dia, como se os demais dias fossem menos importantes. Muitas vezes se pega uma reunião como essa de uma forma meramente ritualística e simbólica, só isso. E aí nesse dia, muitos crentes fazem o possível para estarem em comunhão, para evitar aquelas falhas tolas e de repente se consertar com seus irmãos, mas usam a data dessa oportunidade como algo isolado, como se a sua vida naquele momento fosse o que representasse quem ele é. Mas nós não deixamos isolada a ceia do Senhor, mas nós trazemos uma necessidade de vivermos no altar de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, para nós entrarmos na palavra de Deus e entendermos algo aqui. Louvo a Deus mais uma vez pela tua presença, por aqueles que o Senhor permitiu estar conosco, por aqueles que se sentiram convidados a estarem neste lugar. Eu louvo a Deus por todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 32. É um texto muito usual, conhecido, utilizado, como diz, nas ceias, nas celebrações, por aí afora, né? Por todas as igrejas que se nomeiam do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem,
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Pode ser uma extensão, um texto longo, extenso, um texto que você já ouviu e por conta disso corre riscos de deixar passar batido. E nós nos acostumamos com uma rotina. E é um perigo nos acostumar com rotinas. Parece que ligamos no automático e as coisas perdem seus sentidos. Perdem os reais valores que possuem. Parece que nós não damos mais valor àquilo que devíamos dar. Então as coisas podem entrar por um ouvido e sair por outro ouvido. Quero nessa noite que você esteja bem atento, que você não esteja com tanto sono ao passo de não poder ficar acordado, mas escute, se esforce, tente entender aquilo que Deus está falando no teu coração, porque vai ser importante para você. Aqui eu me deparo com o versículo 27 e o versículo 29, que nos trazem algo, uma pergunta para nossas vidas na noite de hoje, ó. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui há um problema para ser resolvido. Pessoas que estão trazendo sobre si condenação. Será que eu devo me examinar nessa noite e perceber se alguma coisa em mim está trazendo condenação? Está me embaraçando e trazendo juízos temporários de Deus para a minha vida? Aqui, a falta de discernimento, de entender. O que é discernir? Entender. O que é não discernir? Não entender. Então vamos lá? O que é discernir? Entender, compreender. O que é não discernir? Não entender, não compreender. E a Bíblia vai nos dizer que existe uma condição indigna para você cear. E se existe uma condição indigna, há como consequência, o oposto disso, uma condição digna. A indigna é quando eu não entendo o que significa. A digna é quando eu entendo. E aí, quando eu como e bebo sem entender, eu como e bebo condenação para a minha vida. Porque eu não estou entendendo o que significa. Por causa disso, há no nosso meio muitas pessoas fracas, doentes e que antecipam sua morte. Entenda bem isso. Então existe uma questão para ser resolvida. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo? É uma pergunta que eu lanço para você. Você sabe o que você está fazendo hoje, aqui nesse lugar? E aí alguém vai dizer, pastor, eu sei o que é indigno. Indigno é se eu não estiver em comunhão com meu irmão. É parte disso, mas não é tudo. Indigno é quando eu não discerno, não entendo o corpo de Jesus. Nessa noite eu vou tratar de 2 discernimentos do corpo. O corpo sendo discernido de forma literal e física. O que Jesus Cristo fez através do corpo dele é algo que você, como crente, tem que entender. E quando você não entende, as coisas desandam na tua vida cristã. Primeiro ponto, eu tenho que entender o corpo de Jesus literal e físico. O que Jesus fez através do seu corpo. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que o pecado é aquilo que afastou a humanidade de Deus. E eu faço uma analogia do peixe, que já está possivelmente batida para alguns,
Mas como Adão e Eva foram expulsos do paraíso por terem pecado, o pecado é algo que nos afasta de Deus, que Deus não nos aceita na sua presença. Todo o pecado nos leva para longe de Deus. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia vai nos dizer que por um homem entrou o pecado. O pecado no jardim não existia, até que um dia entrou. A Bíblia vai nos mostrar também que o pecado de Adão e Eva fez com que eles fossem expulsos, como eu falei. E a analogia, a comparação que eu faço do peixe, era como se, irmãos, se de repente um peixe saísse da sua água do mar e fosse lançado para a terra, aquele peixe prenha, para ter seus filhotes, ela teria seus filhotes aonde? Na terra. Filhotes que nasceriam fora do mar, com a condenação de morte, porque nenhum peixe sobrevive fora do mar. Nenhum desses peixes nascidos na terra teria sua capacidade de voltarem sozinhos para o mar, porque suas nadadeiras não são pernas, e eles, por mais inteligentes que fossem, por mais astutos e espertos que fossem, por mais capacitados que fossem, por mais fortes que fossem, seria impossível esses peixes sozinhos, por conta deles mesmos, retornarem para o mar. É impossível. Mas se alguém pegasse esses peixes da terra e os transportasse novamente para o mar, eles seriam trazidos de volta para o mar, onde no mar existisse tudo aquilo que eles precisassem para poder viver. A humanidade, semelhantemente a esses peixes, é assim. Alguém vai dizer, mas não fui eu quem pequei. E quando eu nasci, por que eu estou dentro de uma condenação? Você é semelhante a um peixe que estava na barriga de sua mãe, que foi expulsa do mar, e você nasce na terra, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, e com tuas próprias forças, capacidade e inteligência, por tua bondade, seja lá por qualquer coisa que você entenda como qualidade, seria impossível como peixe com nadadeiras sem pernas poder voltar para o mar. Mas alguém pega você da terra, transporta novamente para o mar e te dá uma vida que você não tinha, te dá a esperança de viver naquele habitat de onde você não devia ter saído, não teve culpa de ter saído, mas os teus pais te levaram e te tiveram na terra. E aí eu olho para Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus descido e feito carne. Jesus Cristo é aquele que pegou esse peixe e disse, sozinho você não pode. Com tuas forças é impossível. Tuas nadadeiras não são pernas. Tua inteligência não te leva. Tua bondade não te leva, mas eu te transporto novamente para onde você não devia ter saído. Amém? Então Jesus é este que nos faz o impossível para nós. Então quando Jesus Cristo veio em carne, ele veio santo, ele veio puro, ele veio sem pecado. E como nós falamos que o pecado é o que nos afasta de Deus, e estamos falando de um Deus que é justo, o pecado deve ser condenado, deve ser punido, e toda dívida deve ser paga. Presta atenção. Como Deus é um Deus justo, todo pecado deve ser punido. Toda dívida tem que ser paga. Aí fora, o pecado fica impune, o erro fica impune sem castigo. E quem está devendo não precisa pagar. Deus, o contrário dessa filosofia e perfil mundanos, é um Deus justo que olha para o pecado como algo que deve ser punido, condenado e punido, sentenciado e cumprido.
E a dívida deve ser paga. Porém, Jesus Cristo com sua santidade, Jesus Cristo com a sua pureza, Jesus Cristo com seu amor e bondade, Jesus Cristo com a sua justiça, através dele, Deus, sabendo que de nós não podia haver sacrifício que nos levasse a voltar, não haver condições de nos fazer retornar para Deus, porque todos estavam afastados, separados, condenados para uma morte. Jesus Cristo fez a troca. No nosso lugar ele morreu. Ele trocou sua santidade, a sua justiça, trocou a sua bondade pela nossa imperfeição, nossa dívida, nossa sujeira, nossos erros, nossas transgressões. A condenação que devia cair sobre nós, caiu sobre ele. Por conta disso, ele troca esse saldo. Ele faz com que a sua santidade venha para nós e o nosso pecado vá para ele. Na cruz, ele assume essa posição. Na cruz, ele assume o nosso lugar. E tudo aquilo que era contrário a nós sobrecai sobre ele. Quando ele está no Getsemane, em agonia, em oração, quando o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não é porque ele estava com medo de morrer. Não é porque ele dizia, alguém diz assim, ele como homem teve medo de morrer. Não. Ele não queria se afastar do Pai. O cálice para o qual ele estava orando para que afastasse é: Deus, não me afaste de ti, não me deixe me separar de ti. Naquela cruz ele se torna pecado por você. Naquela cruz ele se torna imundo por você. E como Deus não compactua de sujeira, impureza e imundícia, Deus se afasta do Filho. E ele na cruz diz: Lamá, lamá, Eli, Eli, lamá sabactani. Eli, Eli, lamá sabactani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o único momento em que o Pai desamparou seu Filho, porque sobre ele havia todos os nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, esse castigo, e pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Quando eu consigo discernir que através do corpo de Jesus ele trouxe resultado do perdão dos meus pecados, eu estou entendendo o que significou o corpo físico de Jesus. O corpo físico de Jesus atraiu sobre ele toda a minha culpa, todo o meu pecado, toda a condenação que havia sobre mim. Ele, tomando o meu lugar, pagou o preço. O pecado devia ser condenado, foi condenado em Jesus. Toda a dívida que devia ser paga, foi pago através de Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é O salário do pecado é O que quer dizer? O pecado, ele é condenado com a morte, punido com a morte, tendo a consequência como a morte. Jesus Cristo morreu porque se fez pecado por você. Discernir o corpo de Jesus é isso. Eu estou nessa ceia discernindo que, através do sacrifício de Jesus, eu estou hoje sem condenação. Fui justificado. Eu era condenado e fui absolvido, sem merecer. Minhas forças eram insuficientes como um peixe de sair da terra e voltar para o mar. A minha morte era iminente, era clara, era questão de dias.
e uma morte eterna. Jesus foi lá onde ninguém foi por você. Jesus fez o que ninguém nem você podia fazer, te transportando das trevas para o reino da glória, para o reino do Filho da sua luz. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que eu discerno o corpo de Cristo físico assim. Jesus Cristo, através do corpo dele, tomou sobre si tudo o que havia na minha vida que me condenava. Isso. Se não fosse Jesus Cristo na cruz, a nossa condenação eterna seria iminente e fatal. Quando eu participo da ceia, tenho que discernir isso. O que Jesus fez através do corpo dele? Tomou o meu lugar, pagou pelos meus pecados, pagou uma dívida que era minha, fez o que ninguém podia fazer. A ele eu vou render toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a força, todo o louvor, todo o poder, em nome de Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, que há pessoas que não sabem discernir o corpo místico de Jesus. E isso me faz ser indigno de participar por não entender o que é corpo. Quando você pega um pequeno pedaço de pão na sua mão, se você entender que esse pedaço de pão é diferente em tamanho, em formato, às vezes não é igual o formato que está na mão do teu irmão. Às vezes alguns saem menores, outros saem maiores. Saem desproporcionais, mas são pedaços de um mesmo pão. Se você começar a unir esses pedaços, vai dar o quê? O pão. Esses pedaços saíram de um único pão. O que representa dizer, cada um desses pedaços não é o pão inteiro, é parte deste pedaço. E quando eu entendo que nós somos esse corpo místico de Jesus, é quando eu olho para o lado e vejo pessoas diferentes de mim, mas que foram salvos assim como eu, foram chamados assim como eu, alguns diferentes de mim em evolução, alguns diferentes de mim em pensamentos, alguns diferentes de mim em tantas diferenças. Só que se eu olhar para as diferenças, eu vou olhar para mim. E eu vou me julgar melhor, de repente, do que o outro. E nós olharmos essas diferenças vai nos trazer desconforto e não vai fazer eu entender o que significa o corpo. Quando eu olho para você e entendo que eu com você, nós somos parte juntos, unidos de um mesmo corpo, eu entendo o significado e o sentido do corpo místico. O invisível, aquele que faz unir um mais um, 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 para se tornar vários, um único pão. Eu olho para o lado, eu vejo em você parte do corpo que eu participo. Isso não me faz me sentir melhor. Isso não me faz desprezar você. A Bíblia vai me dizer que o inimigo eu tenho que resistir, mas que o meu irmão eu tenho que suportar. Qual a diferença de resistir e suportar? Perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, e sobre tudo isso revesti-vos de amor. Quando eu entendo que o meu irmão não é meu inimigo, as diferenças que ele mostra para mim, as dificuldades que ele apresenta para mim, não serão suficientes e motivos para eu me afastar, mas para eu suportar. Quem suporta, segura um peso. Segurando um peso para que ele não caia. Isso é suportar. Suportando-vos uns aos outros. Você é pesado, hein? Estou suportando. Tá difícil para mim tolerar você, hein? Mas eu estou suportando, revestindo-me de amor, perdoando tua vida.
entendendo que você faz parte como eu, diferente de mim, come diferente de mim, fala diferente de mim, age diferente de mim, mas somos parte do mesmo corpo, somos partes do mesmo... Tá difícil, tá complicado, mas eu tô suportando. Sabe por quê? Aquele que morreu na cruz me faz entender que eu tenho que discernir o que significa corpo místico, tenho que entender o que significa corpo. Eu estou suportando você e vou suportar você, tendo paciência e amor por ti, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Suportar cansa muitas vezes, mas eu fazendo por amor, isso me faz entender o que significa a tua posição nesse corpo comigo. Ao diabo nós devemos resistir. A resistência é isso. Aqui você não passa. Você não vai tomar parte de mim. Você não vai alcançar espaços no meu terreno. Eu estou te resistindo. Vai embora. Você aqui não entra. Ao diabo nós resistimos. Ao irmão nós suportamos. Isso é discernir o corpo, irmãos. Mesmo sendo diferentes uns dos outros. Alguns são mais difíceis do que os outros. Alguns têm culturas e formas diferentes. Cada um de vocês vai pegar um formatinho de pão, que a princípio devia ser quadrado. Alguns saíram retangulares. Outros vão sair tortos, que eu não sei nem que forma geométrica tem aqui. Mas se a gente começasse a juntar no quebra-cabeça, sabe o que todos esses pedaços dariam? O pão que foi partido. O pão. Pedaços diferentes dão um pão. Por causa disso, na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e o partiu, dizendo o seguinte: cada um de vocês faz parte desse corpo agora. Diferentes formatos, mas fazem parte de um mesmo pão. Você faz parte, você foi chamado para discernir. Você está aqui. A Bíblia nos diz que esse cerimonial aqui é um memorial. Nós fazemos em memória de Cristo, anunciando a morte. Ele faz eu olhar para trás e ver o que Jesus Cristo fez através do corpo dele. Na cruz, tomou o meu lugar, pagou uma conta que eu não podia pagar. Eu estava condenado como peixe que foi lançado fora do mar, eu ia morrer. Pastor, coitadinho do peixe, já nasceu fora. A condenação existe, exceto que ele receba essa salvação. Aceite e não rejeite, para que possa sair da terra e ser retransportado para o mar. E quando eu olho para trás, eu também lembro de onde eu saí, quem eu era quando Jesus me tomou, como eu era quando Jesus me alcançou. E aí a Bíblia diz que eu devo fazer isso até que Jesus venha. Então olho para frente, entendendo que eu e você teremos nossa redenção plena na volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. É discernindo isso, irmãos, entendendo que o pão, que representa o corpo, traz resultado de perdão dos pecados. Você não podia pagar. Ele pagou para você. O corpo traz resultado de perdão. E o sangue derramado? O cálice que representa o sangue. Uma nova vida. Amém? Amém. Perdão de pecados e uma nova vida. Perdão de pecados. Pagamento de dívida que você não podia pagar. Condenação cancelada. Absolvição. Justificação. A sentença foi trocada, ao invés de morte, vida. Uma nova vida em Jesus Cristo. Amém, queridos? O que eu faço para esse Senhor que me fez todas essas coisas?
O que você faria para alguém que salvasse a vida do teu filho se estivesse atravessando uma rua e você estivesse desatento? E alguém chegasse e pegasse e dissesse: olha, mãe, o carro quase pega ele. Como você seria grato para essa pessoa? Como você ia se constranger por isso? Ia dizer: eu não tenho como te pagar. Você fez o que eu não podia. Você evitou o mal que podia ter acontecido. O que eu posso fazer para pagar você? Tenha essa sensação contigo. A graça não foi de graça, irmãos. Alguém já falou isso antes. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez o que você não podia fazer, mas nem por isso folgue achando que não deva fazer nada em troca. Não que algo venha a ser trocado e retribuído. Mas o salmista, já fazendo essa pergunta, diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você pode discernir o que significa essa mesa? Você pode sentar nessa mesa com teu irmão? Jesus não salvou só você. Jesus veio para salvar essa outra pessoa diferente de ti. A você cabe, sabe o que fazer? Não vai condenar quem Jesus não condenou. Não vai abandonar e desprezar quem Jesus recebeu. Ame, suportando e perdoando, porque assim Jesus fez contigo. Tua dívida não era pequenininha, era enorme. E sem pagar você ia preso, castigado. Jesus apaga e diz o seguinte: ó, eu também não condeno você. Agora você pode ir, mas não peca mais não. Você está livre, não para pecar de novo e contrair dívidas, mas para viver em novidade de vida. Isso faz eu entender o que significou o corpo de Jesus físico ali, literal. Isso faz eu entender o que é o corpo místico quando eu olho para você. Se você olhar para o lado agora, como é que você vê essa pessoa? E olhando para o outro lado, e olhando para trás, e olhando para frente, você olha essa pessoa com desigualdade? Você não sabe discernir o corpo ainda. Você se vê melhor do que ela? Você não sabe discernir o corpo ainda. Nem coma nem beba, não. Você não está comendo e bebendo em condição de discernir. Então você está indigno. Pastor, mas eu fiz questão de pedir perdão hoje para o meu irmão. E amanhã? Como é que eu vou enxergar o meu irmão? Pastor, é difícil, hein? O irmão não quer nada com nada. O irmão é doente, é fraco na fé. O irmão é isso, o irmão é aquilo. Você não percebe que você está pensando muito em você por esses tempos? Será que eu chego diante daqui pensando mais em mim? Pastor, a Bíblia diz que devo examinar cada um a si mesmo. Então examine isso, olhando para quem está em tua volta. Como é que você olha para essa pessoa? Se essa pessoa hoje é difícil para ti, é possível que você tenha sido difícil para alguém. E nós fomos difíceis para Jesus. Nessa hora eu quero que você se levante, mas não para ir embora. Não levante nem para tomar sua água. Levante para ressignificar aquilo que você entende de discernimento. Você entende o que Jesus fez por você? Você entende o que nós somos hoje, o corpo de Jesus Cristo na terra? E que esse corpo é composto por membros diferentes uns dos outros, com características diferentes, com dons diferentes, e nem por isso um é melhor do que o outro. O que é o dedo de um pé, o quinto dedo de um pé, não é nada comparado a uma cabeça. O que é o dedo mindinho da mão, comparado a um coração, comparado a um cérebro, mas vai perder. Vai sentir um problema, um agravo para ver se não dói o corpo inteiro. Deus está dizendo para você que os membros que são menos honrosos,
merecem uma melhor atenção e honra, porque são dignos. Muitas vezes a gente olha para alguém que de repente não tem a qualidade que eu presumo que eu tenho, mas essa pessoa é tão importante quanto eu no corpo, porque o corpo não é feito de um único membro. Imagina seu pé indo sozinho, ele não vai, ele leva o corpo todo. E quem dá atenção ao pé vai andar descalço. É provável que você lave a mão 10 vezes por dia. Quantas vezes você está lavando o teu pé? Pare e pensa. A gente não lava menos o pé do que a mão? E ele é menos importante que a mão? Mas damos menos importância ao pé. Vai tirar teus pés para ver se as mãos também não vão sofrer. Nessa noite, Jesus, ele nos revela como alguém que resgatou a mim e a você. Nos chamou para nos sentir um único corpo, uns com os outros. Em nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, bendizemos ao Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, meu Pai, pedindo perdão por nossa limitação, fraqueza, por aquilo, Senhor Deus, que cometemos de excesso ou falta, mas ao mesmo tempo o que queremos fazer de verdade, de fato, é sermos gratos a um Deus que não nos olha segundo nossa capacidade, segundo aquilo que nós fazemos de justiça, não nos olha senão através de Jesus Cristo. Porque sem esse Senhor, nós seríamos um peixe condenado à morte na terra, mas ele saiu de sua glória e veio até a terra, resgatou o que havia se perdido e transportou de novo para o reino do Pai, transportou de novo para a presença de Deus. Agora, vivos no Espírito, mortificados na carne, temos vida e comunhão uns com os outros, entendendo, discernindo que nós somos corpo. Por mais que diferentes sejamos, nós devemos suportar, carregar, perdoar e revestirmos de amor. Oh, aleluia! Oh! Se o Senhor perdoou esse mais vil pecador, se o Senhor me perdoou quando não buscava por Ti, quando eu pensei que pudesse andar só, quando fazia do meu Deus falsos ídolos, me dobrava, me ajoelhava perante eles, depositando a minha fé naquilo que eu amava. Se mesmo mediante isso, o Senhor não levou em conta o tempo da ignorância, mas através dos seus servos anunciou esse perdão, anunciou essa tão grande salvação, abriu meu coração e me transportou novamente, porque eu não posso perdoar o meu irmão, porque eu não posso entender as diferenças e diminuí-las, porque elas não importam nada diante daquilo que o Senhor nos fez e nos igualou. Na oração do Senhor Jesus ao Pai, Ele diz: Pai, peço para que eles sejam um, assim como eu e Tu somos um. Nós somos unidos através do amor, pela fé em Cristo Jesus. Nessa hora, receba de Deus tua porção e entenda aquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, nessa ministração, eu não quero forçar você a nada, mas você está com uma grande chance
de verdade, de discernir o que significa esse irmão ao teu lado, membro do mesmo corpo que é você. Você pode cumprimentá-lo durante essa canção. Pode inclusive sair do seu lugar, se desejar fazê-lo. Nessa hora, abra teu coração para aquilo que Deus deseja realizar neste lugar. Somos devedores.
abençoe cada um de vocês, irmãos, que venhamos a levar conosco essa mensagem de comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar pela ceia, vamos comungar neste momento e efetivar isso que nós ouvimos nessa noite. Quando olhar o pedaço do pão, vamos entender que ele sozinho não é pão. Ele é parte do pão. Mas para que fosse pão, o pão mesmo de onde tudo surge, ele devia estar junto com os outros pedaços e se tornar um. Entender que eu e você somos esses pedaços. Sozinhos não representamos tudo. Representamos apenas parte. Mas quando juntos, representamos a unidade, o corpo de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar e consagrar os elementos dessa ceia, meu Deus, tanto o pão quanto o cálice, meu Pai, e neste momento representam, Senhor, aqui na Tua presença, o corpo que foi partido por nós, o corpo que levou nossas dores, nossas culpas, nossos pecados, nossas transgressões, o sangue derramado e vertido na cruz, que nos deu acesso a uma nova vida, a qual não teríamos sem este sacrifício. Olhando para trás, fazemos menção desta morte, desse sacrifício de salvação, e olhamos para frente, esperando a volta do nosso Senhor, para uma redenção plena e completa, para vivermos sempre com o Senhor em eternidade fora do tempo. Meu Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, e a comunhão seja estabelecida entre o teu povo, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, enquanto nós somos ministrados pela canção, nós vamos cear, tomar o pão e o cálice, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Você que decidiu por estar nesse corpo, você que batizou-se, está em comunhão, pode pegar do pão, pegar do cálice, se assim serve, se assim entende, se assim se encontra. Aproveite a oportunidade. Foi feita, percebeu
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Receba Ele neste lugar. Glória ao Senhor Jesus. Receba Ele em nosso meio. Aleluia. Pegando esse pedaço de pão, eu percebo o quanto ele é pequeno. O quanto é pequeno. O quanto sozinho ele não representa o pão completo, mas ele faz parte deste pão irregular, com a forma distorcida por vezes. Ele não está perfeito, ele está até disforme, mas ele faz parte de um pão. Eu e você somos esse pedaço que olha para o outro pedaço e pode ver o outro menor ou maior, que pode ver o outro mais bonito ou mais feio, mas eu não posso olhar para isso. Eu não posso olhar apenas com meus olhos físicos. Os meus olhos espirituais não te enxergam somente um pedaço de pão diferente do meu, mas alguém que, unido a mim, pode transformar num único pão. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão, levantando, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo partido por vocês. Comam todos deste pão. Jesus Cristo parte aquele pão, entrega um pouco para um, entrega um pedaço para o outro, 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 e ele diz: esse corpo, esse pão é o meu corpo, partido entre vocês. Cada um de vocês representa parte deste corpo, com suas funções designadas pelo meu Espírito, diz Deus. Cada um por si só pode representar o corpo, mas nós juntos somos este corpo místico, que não se limita a placas, não se limita a usos nem costumes, mas nós nos unimos na mesma fé no Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice em suas mãos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos. Beba do cálice. O corpo que representa o sacrifício que te trouxe perdão, e o cálice que representa uma nova vida em Deus. Oremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, adoramos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado por tudo aquilo que fizeste em nosso meio.
Te louvamos e te bendizemos, te adoramos e somos ministrados pela tua presença. Oh, aleluia! Pode
Eis